A paz do Senhor, meus irmãos. Tá tudo bem com os irmãos? Glória a Deus. Vamos ler a Bíblia. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Hoje nós vamos encerrar esse livro, irmãos. Já faz algum tempo que nós estamos estudando, versículo por versículo, a primeira carta de Pedro. Passamos por todos os capítulos e hoje estamos no capítulo 5. E hoje estamos no capítulo 5 da primeira carta universal de Pedro. Deus é fiel. Ele foi bondoso conosco e nos permitir estar aqui. Podemos ler, diga amém. Aos anciãos que estão entre vós, admoesto eu, que sou juntamente com eles ancião, em outras versões, presbítero, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que nas mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Meu Deus e Pai, fica conosco, Senhor. Fala conosco através desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, fiquem à vontade, porque aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. Bem, meus amados, por favor, durante todo este tempo, eu aprendi muito com Pedro o apóstolo. Todos os ensinamentos que nós temos ouvido aqui nessa epístola de Pedro o apóstolo, tem me direcionado, tem me feito crescer bastante na caminhada cristã. Eu sei que muitos de vocês também aprenderam, outros sequer estão lembrando de alguma das pregações que foi feita. Mas é assim mesmo. A gente na memória pensa que não está lembrando, mas na hora da necessidade, como uma luz vermelha de emergência, o Espírito Santo te fará lembrar, porque é esta a promessa de Deus. E o Espírito Santo vos fará lembrar das palavras que vos falei. Então, não pense que algumas pessoas aprendem e outras não. Não pense que estas palavras elas serviram para alguém e para você não. Todas as palavras de Deus, elas não voltam vazia. Antes, ela cumpre o propósito pelo qual foi enviada. E Deus, sem dúvida, encheu o teu coração com algo relevante para abençoar a tua vida.
O texto hoje, irmãos, é o último capítulo. O texto hoje é o último capítulo. E Pedro, o apóstolo, ele exorta toda a igreja, aqui neste capítulo de número 5. Exorta toda a igreja. E ele começa do menor para o maior. Ele começa pelos obreiros, que são os menores, precisam ser os menores, para os maiores, que são as ovelhas, que são os membros da igreja. Eu vejo Pedro aqui, nesse começo de conversa, se dirigindo aos presbíteros. Na versão que eu li, se dirigindo aos anciãos. Na Bíblia Sagrada, ancião não quer dizer apenas alguém que é mais velho, quer dizer também presbítero. Presbítero quer dizer também, em algumas ocasiões, bispo. O presbítero, ele era aquele que exercia liderança na igreja primitiva. Ele exercia liderança sem ao menos precisar de uma posse. Não era necessário que ele fosse empossado como pastor da igreja para que ele tivesse autoridade sobre a igreja. Ele tinha essa autoridade, porque o Senhor o conferiu autoridade, porque o Senhor o deu para ele. E o apóstolo Pedro aqui, ele se dirige aos presbíteros, ele se dirige a estes homens que exerciam autoridade. Eu quero que você entenda que quando nós falarmos aqui sobre o presbitério ou sobre os anciãos, eu não quero falar simplesmente para os presbíteros consagrados. Eu quero falar para toda a igreja, aqueles que exercem influência, aqueles que exercem um cargo de liderança na igreja, líder do ciclo de oração, líder dos jovens, professor de escola dominical. Eu quero aplicar nesta noite para os irmãos, porque senão ficaria muito vago a palavra. Eu acredito que cabe. Olha o que o texto diz: aos anciãos entre vós admoesto, eu que sou juntamente com eles ancião, testemunha das aflições de Cristo, participante da glória que se há de revelar. Veja que aqui ele está se dirigindo aos presbíteros, se dirigindo aos líderes da igreja. E eu vejo algo muito forte que Pedro faz aqui, que muitas pessoas não percebem, não prestam atenção nesse ponto, mas isso aqui, irmãos, esta tarde me fez parar e rever o meu ministério, rever a minha maneira de ser líder na igreja. Pedro disse aos presbíteros da igreja, eu também presbítero com eles. Ele se coloca como presbítero, ele se coloca no mesmo grau, no mesmo nível, na mesma altura daqueles a quem ele está enviando a carta. E ele não era um presbítero, ele era um apóstolo. O apóstolo, ele estava em um grau hierárquico maior do que o presbítero. Ele havia sido chamado pessoalmente pelo próprio Jesus. E ele vai dizer aqui na sequência da palavra, ele era participante das aflições de Cristo. Ele viu Cristo, ele viu com seus próprios olhos, ele viu Cristo carregando a cruz nas costas. Ele esteve quando Jesus acalmou a tempestade. Ele esteve quando Jesus agonizava no jardim do Getsêmani. Ele esteve quando Cristo foi levantado no madeiro, ainda que de longe,
mas o que a Bíblia diz em Atos capítulo 17, capítulo 3, versículo 17, é que ele estava lá como testemunha da aflição de Cristo. Ele viu. Ou seja, olhando para o currículo de Pedro, ele está acima dos demais obreiros. Mas ele diz aqui, aos presbíteros da igreja, e eu também presbítero com eles. Amados irmãos, o que Pedro me ensina aqui com esta palavra é exatamente o que o próprio Jesus ensinou para Pedro. Se eu quiser exercer influência, se eu quiser exercer liderança, eu não tenho nunca que me sobrepor às outras pessoas. Eu não tenho nunca que me achar o último biscoito do pacote. Eu não tenho nunca que me achar superior ao meu companheiro. Pelo contrário, olha o que Pedro diz. Irmão Taíde, que o senhor chegou agora. 1 de Pedro, capítulo 5. O último capítulo que nós estamos encerrando aqui agora. Pedro, ele fala com os presbíteros e diz aos presbíteros da igreja, e eu presbítero com eles. Ele se iguala. Mas não era para se igualar porque ele era apóstolo. Mas ele dá o exemplo dizendo que ele é igual. Como quem diz, vocês exercem liderança aí, eu exerço liderança sobre vocês, mas aqui não tem grande, grande só é ele. Aleluia. É isso que Pedro está dizendo. Vocês exercem determinado cargo de liderança, eu exerço liderança sobre vocês, mas aqui não tem grande, grande é ele. E na sequência da palavra, Pedro continua falando a liderança. Eu aqui traduzo para os líderes de ciclo de oração, de jovens, departamento, professor da escola dominical, obreiro. Eu trago para eles também. Quando ele diz aqui no versículo 2, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Apacentai o rebanho de Deus que há entre vós. Eu vejo Pedro se dirigindo a alguém que foi chamado por Deus para fazer a obra do Senhor. Eu fico me perguntando como é que Deus chama alguém para fazer a obra dele? Como é que Deus ele faz a entrevista de um líder? Como é que Deus faz a entrevista de um obreiro, de uma obreira? Será que ele pergunta assim, você tem curso superior para fazer minha obra? Será que ele pergunta assim, você fala bem, você é eloquente para fazer a minha obra? Será que ele pergunta assim, você se veste bem para fazer a minha obra? Quais as perguntas que Deus faz para alguém que ele quer chamar? Eu entendo, queridos irmãos, pelo que a Bíblia Sagrada diz, já que o Senhor ele prefere o menor, escolheu o menor dos filhos de Jessé, já que ele prefere as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Eu entendo que Deus ele não chama, ele não faz esse tipo de pergunta, perguntando se a pessoa é capacitada, se a pessoa fala bem, se a pessoa prega bem, se a pessoa canta bem, se a pessoa tem um nível de escolaridade adequado. Não, Deus ele não olha para esse tipo de coisa quando ele chama alguém para fazer a sua obra. Eu penso que quando Deus quer escolher alguém para fazer a sua obra, ele olha para o nível de fé que a pessoa tem. Porque se você tem fé, ou melhor, porque se você tem um diploma e não tem fé, a montanha ainda está na tua frente e você não vai a lugar nenhum. Mas se você tem fé, você diz à montanha, sai daqui e atira-te no mar, e a montanha tem que sair. Então, meu querido, você precisa muito mais de fé para fazer a obra de Deus. Você precisa muito mais de fé. Você precisa muito mais de amor, porque a obra de Deus não se faz com letras. Obra de Deus não se faz com papéis. Obra de Deus não se faz com protocolo. Obra de Deus se faz com pessoas. Então você precisa de fé e você precisa de amor. Eu vejo que Deus, quando ele vai chamar alguém para fazer a sua obra, ele vê se tem fé e vê se tem amor. Aleluia, amor. Um crente sem amor, irmão, ele não presta nem para ser crente, quem dirá líder. O crente precisa de amor. Aleluia.
O crente precisa da capacidade, não dele, mas a capacidade dada por Deus para amar as pessoas. E eu não estou falando de um amor platônico. Eu não estou falando de um amor pregado nas universidades, nas escolas e nos livros. Eu estou falando de um amor na prática. De um amor na prática. De pessoas que não vão com a tua cara, de pessoas que lhe falam pelas costas, de pessoas que lhe apunhalam e que puxam o teu tapete, e você ainda assim tem que amá-las. Orar por elas. Aleluia. É essa característica que Deus procura em alguém que faça a sua obra. É essa característica que Deus procura em alguém que exerça liderança no meio da sua obra. Não importa se é um cargo alto na igreja ou se é um cargo menor, você precisa de amor. Bendito seja o nome de Jesus. E olha o que Pedro continua dizendo aqui no capítulo 5: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Irmãos, eu vejo que Pedro, tudo que Pedro ele diz aqui nessa carta, foi algo que já havia acontecido com ele. Você vê que Pedro está dizendo aqui para os obreiros e para os anciãos: apacentai as ovelhas que estão entre vós. Se você abrir comigo a sua Bíblia, abra por favor em João capítulo 21. João capítulo 21, aleluia. E versículo 15 e versículo 17. Você vai ver que Pedro hoje ele está dizendo: apacentai as ovelhas. Mas aqui em João capítulo 21 e versículo 15, o próprio Cristo já havia dito para ele: Pedro, apacentai as ovelhas. O que ele está falando não é de algo que ele não sabe. Não é de algo que ele não tem experiência. Não é de algo que ele nunca ouviu falar. O que Pedro está falando é de algo que ele vive, é de algo que ele tem experiência, é de algo que está intrínseco na alma dele. João capítulo 21, versículo 15 e 17 diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Anota aí, cordeiros. Versículo 16: tornou a perguntar-lhes a segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Veja que de cordeiro muda para ovelhas. Versículo 17: pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Primeiro, cordeiro, uma vez. Segundo, ovelhas de ovelhas, duas vezes. Eu entendo, queridos irmãos, que quando o Senhor chama Pedro para apacentar, para exercer liderança, não era apenas liderança de igreja, mas era para ele ser pastor de pastores, líder de líderes. Quando o Senhor diz apacenta os meus cordeiros, está se referindo aos obreiros, está se referindo a quem é líder na igreja. Apacenta os cordeiros, que é menos um só. E depois apacenta as minhas ovelhas, que é mais. Então ele vai ser pastor de pastores e vai ser pastor de ovelhas. Então ele tem toda essa experiência e essa posse que Jesus lhe deu. Pedro teve posse, o Senhor lhe deu posse. Esse texto aqui é Jesus dando posse a Pedro como pastor da igreja, dizendo: apacenta os pastores, apacenta as ovelhas, apacenta os meus. Aí Pedro, com a experiência que ele já havia adquirido, ele escreve esta carta dizendo: apacentai as ovelhas que estão entre vós. E de que maneira eu devo exercer liderança no meio da igreja?
De que maneira eu devo exercer liderança no meio da igreja? Glória a Deus. Primeiro eu vou começar dizendo para vocês como é que eu não devo ser líder. Ah, pastor, será que isso tem a ver comigo? Tem, meu irmão, porque Deus tem um projeto na tua vida. Se você não é líder hoje, você vai ser líder amanhã. Se você não exerce liderança enquanto eu sou pastor, estou pastor aqui nesta igreja, quem sabe quando vier o próximo. Mas você não vai ser simplesmente alguém que nunca terá, não é, uma liderança na igreja. Deus está preparando você para exercer uma liderança, para ser um obreiro, para ser uma obreira, para ser uma líder de ciclo de oração, para ser um líder de jovem, para ser professor de escola dominical. O Senhor está te preparando. Isso aqui vai ser como uma vacina. Como é que eu não devo ser líder? Abra comigo a sua Bíblia em 1 de Pedro, deixa ela aberta no capítulo 5. Olha o que ele diz no versículo 2: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força. Não por força. Eu não posso exercer liderança forçado. Eu não posso ter um cargo na igreja, por menor que ele seja, ainda que seja simplesmente cantar no louvor. Eu canto no louvor da igreja, isso é um cargo. Eu não posso exercer um cargo desse constrangido, forçado. Eu estou aqui porque não tem outro. Eu estou aqui porque me colocaram. Eu estou aqui porque, infelizmente, isso não pode acontecer. O teu louvor não será recebido, e você estará pecando diante de Deus, porque você não está trabalhando por fé. E a Bíblia Sagrada diz que tudo aquilo que é feito, que não é por fé, é pecado diante de Deus. Eu não posso exercer liderança ou fazer a obra de Deus constrangido. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Não por força. Você sabia que tem gente que exerce liderança na igreja, algum tipo de cargo na igreja, e ele jura na cabecinha dele, na cabecinha dela, que se ela entregar, que se ele entregar, acaba o negócio? Você acredita que tem gente que pensa assim? Não, se eu entregar, acaba. Então eu estou aqui obrigado, porque se não for eu, né? Pam, pararam, pam, 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 pararam, pam, pam, pam. Aí ele fala, ele pensa que ele é o bambambam da história. Só que eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Isso, irmão, é exercer liderança, é exercer cargo na igreja constrangido, forçado. Pedro está dizendo, apacentai as ovelhas que estão entre vós, não forçado, não por força. O que está escrito aí em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6? Olha o que está escrito. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. O crescimento da igreja não é o pastor que dá. O crescimento do departamento não é o líder que dá. O crescimento da classe da escola dominical não é o professor que dá. É claro que nós estamos trabalhando em conjunto. Veja o que Paulo disse, eu plantei. Como é que você planta, irmão? Você vai cavar, você vai capinar ali, você vai tirar, né, o mato. Você tem uma função. O outro vem e planta. O que vai plantar também tem uma função. Talvez alguém escuta essa palavra e diz, então também não vou fazer nada, vou ficar balançando na rede esperando o crescimento. Também não pode. Tem uma função. Agora a bênção que vem sobre o teu departamento, a bênção que vem sobre a igreja, a bênção que vem sobre aquilo que você está exercendo liderança, é Deus que dá. É Deus que dá. Aleluia. Muita gente, irmão, muita gente. Eu já vi com os meus olhos. É claro, né? Já vi. Já ouvi falar de pessoas extremamente capacitadas. Extremamente capacitadas. Camarada cheio de curso. Camarada fala inglês. Camarada tem noções de hebraico. Camarada tem todo um aparato ali. Aí coloca ele na frente de um trabalho.
Não dá em nada. Não dá em nada. Por quê? Porque ele confiou nele. Confiou na capacidade dele, e ele não tem capacidade no que é espiritual. A obra de Deus é espiritual. Aí coloca outra pessoa que não tem as mesmas capacidades humanas dele, e de repente o trabalho deslancha, o nome de Jesus é glorificado, as pessoas estavam querendo ir embora, elas voltam, aleluia, por causa da presença de Deus, por causa da harmonia, por causa da comunhão, por causa do que Deus tem na vida daquela pessoa, porque ela confia em Deus, aleluia. Queridos irmãos, olha o que Pedro continua dizendo: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Aí ele continua dizendo, não por ganância. Ganância. Primeiro, eu não posso liderar forçado. Segundo, eu não posso liderar por ganância. Você sabia que tem gente que ele trabalha na igreja por ganância? Não é? Se o nome dele no dia do culto, no culto do dia 31 de dezembro, não aparecer dizendo fulano de tal, líder de tal lugar, não presta o negócio. Não presta. Porque ele quer ser visto. Ela quer ser vista. Não é? E isso não glorifica o nome de Deus. Isso não exalta o nome de Deus. Outras pessoas, já levando para águas mais profundas, pastoreiam igrejas por ganância financeira. Ganância financeira. Pastor, vamos lhe transferir para determinado lugar. Salário lá, quanto é? É tanto. Não, vou ficar aqui mesmo, até ser de Deus. Não é de Deus ainda não. Aí ele fica esperando ser de Deus. No dia que ultrapassar o que ele imagina, é de Deus, agora é de Deus. Ganância. Não é? Então, meus amados irmãos, Pedro, ele está nos dizendo aqui como não liderar, nem por força e nem por ganância. Vamos continuar aqui. Mas voluntariamente, mas de ânimo pronto. Glorificado seja o nome de Deus. Depois tem outro tipo de líder, que ele continua dizendo aqui: nem como tendo domínio, versículo 3, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo para o rebanho. Tem um líder que está lá forçado. Vocês estão me compreendendo? Nós estamos em um estudo bíblico do capítulo 1 de 1 de Pedro, capítulo 2, capítulo 3, é Pedro todinho, verso por verso, e hoje nós estamos no último capítulo, versículo 5, e Pedro, capítulo 5, e Pedro está tratando desse assunto. O primeiro líder é o que está forçado no lugar, o segundo líder é o que está lá por ganância, e o terceiro líder é o líder, aquele tipo de líder que eu quero chamá-lo de Hitler, é aquele que exerce, ele está lá como dominador, e é exatamente isso que Pedro está dizendo, não como tendo domínio, não tenha domínio, como tendo domínio, que não pede opinião, que a opinião de ninguém vale nada, que só você e o que dá na sua cabeça é o que está certo. Pedro está dizendo, não faça isso, não faça isso, não lidere desse jeito, versículo 3, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho, porque às vezes você vai lá e manda, não obedeceu, você manda mais alto, grita mais alto, ou então fica zangado, ou então fica bicudo. Aí o Pedro continua na sequência dizendo, seja o exemplo. Se você pediu ou mandou e não obedeceu, vai lá e faça você, porque está dizendo aqui, seja o exemplo, ou não? Está dizendo aqui, seja o exemplo, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Ô irmão, esse negócio aqui, tá sujo ali, as criançadas sujaram
ali, depois o senhor passa um paninho, passa uma buchinha ali para ver se tira aquelas manchas ali da parede. Aí no outro dia você chegou, a mancha ainda está lá porque o irmão não passou a bucha ali, não limpou. Aí você não vai ficar zangado com ninguém. Você não vai perder sua cabeça, você não vai usar de represália com ninguém. Você vai lá e limpa. No dia que o irmão passar e lembrar que alguém pediu para ele fazer aquilo e ver que está limpo, quem foi que fez? Aí ele vai lá em você e diz: quem foi que fez? Foi eu. Bum. É um exemplo que cai como uma bomba assim. É? Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, no dia que ninguém quiser visitar com você, visite sozinho. Visite sozinho. No dia que ninguém quiser vir para a oração com você, venha sozinho. No dia que ninguém quiser evangelizar com você, evangelize sozinho. No dia que ninguém quiser ir na vigília com você, vá na vigília sozinho. No dia que ninguém quiser fazer uma campanha de oração com você no monte, faça sozinho. Aleluia. Seja o exemplo. Seja o exemplo. E aí, já que a sua palavra não convenceu, o seu exemplo servirá para convencê-los. E isso aqui não serve simplesmente para quem tem cargos na igreja, para quem é professor de escola dominical, ou líder de departamento, ou obreiro. Isso aqui serve para todo mundo na igreja. Se você pregou para alguém, se você falou alguma determinada coisa para alguém, e você não foi ouvido, vai lá e faça do jeito que você pediu, porque essa pessoa, quando vê você fazendo, vai se sentir constrangido. Alguém me ligou, uma mulher me ligou, eu vou dizer abertamente, porque eu não sei quem é essa mulher, ela não congrega aqui, eu nunca vi ela na minha vida, mas achou meu telefone não sei aonde e me ligou, para dizer que estava vivendo uma crise terrível no casamento, e que ela não sabia mais o que fazer. E o marido já estava congregando em uma determinada igreja e ela em outra. E ela não sabia mais o que fazer. Falei: meu Deus, o que eu vou dizer para essa mulher? O que eu vou dizer para essa mulher? Eu disse para ela: a senhora já tentou fazer uns mimos para ele? Chamar de meu amor, colocar comida no prato, fazer um carinho, levar alguma coisinha para ele? Não, mas ele não me dá atenção. Ele não me leva em consideração. Se eu fizer isso é mesmo que nada. Eu falei: pois esse é o meu conselho para você. Vai lá e faça. Seja carinhosa, seja amorosa. Fale com ele com amor. Ainda que ele não lhe dê atenção, continue do mesmo jeito. Continue do mesmo jeito. Continue do mesmo jeito. Porque a Bíblia Sagrada diz que o amor de Deus nos constrange. Então o teu amor vai constranger esse cara. O teu carinho, a tua dedicação vai constranger esse cara. O Senhor, Ele nos ama tanto que a gente peca, vira as costas para Deus e Ele continua nos amando. Tem uma hora que a gente olha para Deus e fica com vergonha. Alguém já teve essa sensação aqui? Vergonha de dobrar o joelho e orar? Porque você orou e disse: Deus, esse ano eu vou prestar. Senhor, esse ano eu vou ser crente. Esse ano eu vou fazer. Aí você não faz. Aí depois você fala de novo. Aí Deus te perdoa, te ama e continua te abençoando. Aí você faz de novo: Senhor, esse ano eu vou prestar. Senhor, agora daqui para frente o Senhor vai ver. É de ceia em ceia, Ele faz um propósito com Deus. Tem um momento que já aconteceu comigo. Dobra o joelho ali. O Senhor ainda me quer? Posso falar ainda? Glória a Deus. O meu constrangimento vai ser uma força para eu prestar a partir de agora. Glória a Deus, para eu prestar. E Deus usa isso com a gente. Glória a Deus. Então, se você está vivendo alguma situação como essa, exercite o amor, exercite a humildade, exercite essa prática de conselho. Se for com a sua mãe, se for com o seu pai, se for com alguém que sirva, exercite esse conselho. E você vai ver que alguém vai dizer assim: rapaz, mas eu só dou patada nela, eu só dou patada nele. E ele continua com essa educação, ela continua com esse amor, com essa educação. Rapaz, ele vai ficar com vergonha. Ela vai ficar com vergonha. Se não ficar com vergonha é porque não é gente. É porque é muito bruto, né?
Aí pronto, aí você tem que orar para Jesus mandar fogo do céu. Aleluia. E sapecar o coração dele, para que amoleça. Entendeu? Pensou que eu ia falar outra coisa, né? Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, veja aqui que Pedro ele está dizendo: apacenta as ovelhas. Mas antes de ele dizer para a igreja, para os presbíteros apacentar as ovelhas, o Senhor Jesus já havia dito para ele: apacenta as ovelhas. Ele tinha toda uma experiência. Toda uma experiência. E ele continua dizendo aqui no versículo 3, né? Nem com domínio sobre a herança de Deus, mas sendo exemplo. Versículo 4. E quando apareceu o sumo pastor, aqui vem a recompensa. Se você tiver amor pelo próximo, se você tiver paciência pelo próximo, se você ser o exemplo dos fiéis, aí vem a recompensa no versículo 4. Quando o supremo pastor, hoje eu descobri, irmã Célia, que eu só sou o vice aqui. Glória a Deus. Quando o supremo pastor se manifestar, então você vai receber a coroa de glória. Irmão, se quando o supremo pastor, que é Jesus, que quando o supremo líder se manifestar, que é Jesus, nós receberemos a coroa recompensa, significa que cada decisão que você está tomando, ele está de olho. Porque como é que ele vai julgar? Se você foi bom líder ou não. Significa que cada decisão que você está tomando, ele está de olho. Cada palavra que você dá, ele está de olho. Cada passo que você dá, ele está de olho. E ele está dizendo aqui, quando o supremo pastor se manifestar, vocês vão receber a recompensa. Primeiro Coríntios capítulo 3, o quê? Versículo 8. Meu Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8. Vamos ler. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8. Deus é fiel. Diz aqui. 3, 8. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Também está falando aqui da recompensa. É isso mesmo, boa observação, Montomeiro. Glória a Deus, boa observação. Então, a recompensa que ele nos dará não será aleatória, mas será porque ele está observando cada atitude sua. Ele está observando cada palavra sua, ele está observando cada decisão sua, para depois ele te recompensar com a coroa. E essa coroa aqui, irmão, nada se compara a esta coroa. Nada se compara a esta coroa. Vamos continuar aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia. Marcos capítulo 10, versículo 42. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo de número 10, versículo de número 42. Que nós falamos aqui a respeito do líder que está forçado, ele está lá à força. Falamos do líder que está ali por ganância. Falamos do líder ali que não ouve ninguém, que ele é o majoritário. E agora a gente vai ler Marcos capítulo 10, versículo 42 e 45, que diz assim, a 45. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-no sob seu domínio, e sobre ele os seus maiorais exercem autoridade. Ele está dizendo, lá fora, quem é gerente, quem é dono de empresa, tem funcionário. Ele está dizendo, aqui não, aqui é diferente. Versículo 43. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Irmão, veja que quando o Senhor chama alguém para ser líder, quando o Senhor chama alguém para exercer influência, porque tem gente que não tem cargo nenhum na igreja, mas ele exerce influência.
As pessoas escutam ele, as pessoas escutam ela, porque ele tem naturalmente uma luz que brilha sobre a vida dele. Ela tem naturalmente uma luz que brilha sobre a vida dela. O Senhor chamou, o Senhor separou para um cargo de liderança, para que o nome de Jesus fosse glorificado. E é exatamente isso que o Senhor está dizendo aqui, ó. Quem quiser ser grande, tem que ser servo, tem que ser o menor. Veja que Jesus, quando, antes de ir para a cruz, ele vai lavar os pés de Judas, ele vai lavar os pés de Pedro, ele vai lavar os pés de Tiago. A Bíblia diz que ele amarra uma toalha na cintura. Segundo a tradição dos judeus, quem tinha toalha amarrada na cintura não era nem o servo, era o servo do servo. E Jesus amarra uma toalha na cintura dizendo que eu sou servo do servo. Servo do servo. E eu me lembro de uma expressão em latim que eu aprendi com o pastor Joaquim Santos lá em Paragominas, que ele diz assim: você quer ser servo de Deus? Você não pode ser servo de Deus diretamente dele. Você tem que ser servo do servo. Então é servo servoreum Dei. Você tem que ser servo do servo de Deus. Porque eu só sirvo se for a Deus. Você não consegue servir a Deus se você não serve aquele que é a imagem de Deus. Você não consegue amar a Deus se você não ama aquele que é a imagem de Deus. Você não consegue, meu irmão, exercer influência se não for Deus que te der esta influência do alto. Glória a Deus. E essa influência Ele só vai te dar, não é com diploma, não é com eloquência, não é com 2 idiomas fluentes, mas é com amor no coração, humildade no coração e capacidade de perdoar e de pedir perdão. Glória a Deus, glória a Deus. Então, nós já estamos correndo para o final dessa palavra. Se fosse para escolher pregação, a gente escolheria uma mensagem mais, né? Mas a gente está nessa sequência aqui, de 1 de Pedro, e tem que terminar. Então vamos para o próximo versículo. O próximo versículo é o 5. Glória a Deus. Agora ele vai falar com a igreja. Aqui no texto ele vai ser específico aos jovens. Vós jovens, mas eu quero especificar a igreja. Versículo 5. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, aos mais velhos, aos que exercem liderança. Sede todos sujeitos uns aos outros, revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então veja que Pedro, ele pede que a igreja seja submissa aos que lideram. E eu acho estranho falar isso, porque pela posição que eu estou, pela misericórdia de Deus, eu acho estranho falar assim, mas tem que falar, tem que falar. Então ele está dizendo: vós jovens ou igreja, obedecei, respeitai. E agora, irmão, Pedro ele vai falar aqui sobre a humildade. Ele vai fazer uma recomendação à humildade. Você não consegue obedecer sem antes ser humilde. Porque uma pessoa que não obedece é porque lhe falta humildade. Uma pessoa que não obedece é porque ela se acha mais capaz do que aquela pessoa que está lhe pedindo. Ela se acha mais capaz, ela se acha melhor. Então é exatamente por isso que ela não obedece. Então Pedro está dizendo: vocês jovens ou igreja, obedecei, sede submisso. Aí ele diz aqui: porque Deus resiste ao soberbo, Deus resiste ao arrogante, Deus resiste quem não é humilde. Mas aquele que é humilde, o Senhor dá graça para ele, o Senhor exalta ele, o Senhor abençoa ele. Eu nunca vou me esquecer, irmãos. Eu estava dentro da tesouraria de uma igreja lá em Paragominas. Eu era o tesoureiro da igreja. Igreja grande. Acho que ela pega essa quadra 5 todinha aqui, enorme igreja. E o pastor estava lá, o pastor Eliezer. Eu me lembro que estava acontecendo determinada situação na igreja, e eu estava ali do lado dele para tudo. As pregações dele eu escrevia tudo, ele pedia para eu escrever, imprimir, passar para ele. Eu fazia tudo para ele. Chegava lá 8 horas da manhã, eu saía de lá 9 horas da noite, depois do culto 11 horas da noite. Eu vivia para aquele camarada, eu vivia para ele, vivia lá. Eu era assalariado,
mas eu fazia muito mais do que aquilo que era para eu fazer. E uma vez estava acontecendo uma demanda na igreja, e eu disse: pastor, muita intimidade, muita amizade, muito tudo. Eu disse: pastor, faz isso, isso, isso. Aí ele olhou para mim e disse assim: eu não vou fazer assim. No dia que você for pastor, você faça do jeito que você quiser. Obedeça do jeito que eu estou falando. Faça isso, isso e isso. Aí eu baixei a cabeça. Nunca entendi aquilo, entendi hoje. Falei: a liderança está sobre ele. Então eu tenho que obedecer. Se ele estiver errado, ele vai se entender com Deus. Mas eu vou ser abençoado fazendo o errado, porque foi ele que mandou e eu estou obedecendo. Entendeu? Isso é uma coisa que só Deus para te fazer entender um negócio desse. Só Deus para te fazer entender um negócio desse. Então, meus irmãos, abra comigo a sua Bíblia aos Hebreus capítulo 13. Aos Hebreus capítulo 13, versículo 17. Aos Hebreus capítulo 13, versículo 17. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, revestivos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Olha o que diz o versículo 6 aqui, ó. Para que ao seu tempo ele vos exalte. Hoje você está no tempo de obedecer, mas vai chegar um tempo em que você vai mandar. Glória a Deus. Glória a Deus. E no tempo em que Deus lhe colocar para liderar, você vai liderar com paz, porque você era obediente. Glória a Deus. Eu era tesoureiro da igreja, eu me lembro, eu não costumo ficar contando exemplos da minha vida, eu gosto de pregar só Bíblia, mas hoje eu estou sentindo necessidade de dizer uma coisa dessa. Eu era o tesoureiro lá da igreja e Deus me abençoava. Eu era solteiro, não tinha um pinto para dar água. E eu gostava muito de dar camisas, dava camisa, dava gravata, dava terno. Chegava o irmão assim, e eu falava: varão, pega o terno, dava o terno para ele. Pegava camisa nova, dava para ele, pegava gravata nova, dava para ele. Aí teve um dia que eu comecei a viver da obra. Irmão, pense num cara que ganha terno, que ganha camisa, que ganha gravata. Aqui, ó, tudo da loja que me deram, ó. Que me deram, que me deram, que me deram, que me deram. Tudo que me deram. É tudo que me deram. Tudo que me deram. Mas isso é o quê? Isso é, houve um tempo da minha vida que eu fui obediente. Hoje Deus está me fazendo colher os frutos da minha obediência. Glorificado seja Deus, os frutos da minha obediência. Deus é fiel, 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 fiel. Então, Hebreus, você achou Hebreus capítulo 13, versículo 17? Olha o que diz: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta, para o que fazem. O façam com alegria e não gemendo, porque aquilo não vos é útil. Está dizendo aqui, ó, obedeça a liderança. Porque se você obedecer, vai ficar melhor, ele vai fazer com mais alegria. Você que está falando não é só de pastor, está falando de líder de departamento também, professor de escola dominical. Obedeça, porque ele vai trabalhar com alegria. Ele vai trabalhar alegre. Ele vai orar, ele vai ficar feliz. Agora, se você é aquela ovelha que só dá trabalho, que só perturba, que só atribula tudo, você vai continuar sendo ovelha dele. Mas ele vai fazer com tristeza. Ele vai fazer com o coração pesado. Aí olha o que o texto está dizendo aqui, ó. Isso não te é útil. O texto está dizendo, isso não é útil para você. Então, obedeça, sujeite, faça com amor, seja humilde, porque isso, o seu líder vai trabalhar com alegria, vai fazer para a glória de Deus, e o nome de Jesus vai ser glorificado em todos os sentidos. Irmãos, nesse momento aqui nós estamos falando da humildade. Quem não é humilde não consegue, não vai conseguir nunca ser obediente. Agora, abra comigo a sua Bíblia em Provérbios capítulo 3, versículo 34. Eu já vou encerrar. Só tenho mais 5 minutos, vou encerrar agora. Provérbios capítulo 3, versículo 34. Diz assim: certamente ele escarnece, Deus, ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes.
Quem é os escarnecedores, irmão? É aquele que a liderança está tentando fazer alguma coisa e ele fica de fora, ali no cantinho, escarnecendo, falando mal, apontando defeito. Enquanto você escarnece da liderança aqui, Deus escarnece de você lá em cima. Olha lá. Já pensou de uma coisa dessa? Está escrito na Bíblia. Está escrito aqui, ó. Certamente ele escarnece dos escarnecedores. Mas os humildes que estão lá segurando na corda, dizendo, vai dar certo, vamos lá, vamos fazer. Não, é esse hino mesmo. Não, essa é a farda mesmo. Não, vai ser nesse dia mesmo. Não, tamo junto, tamo junto. Deus está dizendo, eu dou graça aos humildes. Eu dou graça aos humildes. Eu dou graça aos humildes. Agora Tiago capítulo 4, versículo 6. Tiago capítulo 4, versículo 6. Diz assim, antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Esse negócio de obediência, irmão, só para humilde. Soberbo não obedece, soberbo não consegue, né? Agora Deus diz que ele resiste ao soberbo, resiste. O soberbo tenta ir para frente, mas a mão de Deus fica segurada na testa dele, resistindo ele, e ele fica patinando assim. A Bíblia está dizendo que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Então, meus irmãos, eu já vou encerrar agora essa palavra. Essa palavra aqui, ela é uma palavra mais, né? Isso aqui não é um beiju com tapioca, isso aqui não é um bife com batata frita, isso aqui já é uma panelada, uma comida mais difícil de digestão, fica mais pesadão o clima, mas é necessário de vez em quando a gente, né? Está na Bíblia, tem que falar, né? Glória a Deus, está na Bíblia, tem que falar. Então já vou encerrar a palavra, mas para concluir o capítulo 5, ele exorta os líderes, exorta a igreja a obedecer os líderes, e em terceiro lugar ele fala, ei, reúne todo mundo, líder e ovelha, cuidado, porque tanto líder como ovelha tem um adversário em comum, e esse adversário, ele não é comum, é o diabo. Ele anda ao derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Ele está dizendo, tanto líder como liderado, vigie, seja sóbrio, preste atenção, porque o diabo, o adversário, ele está procurando uma brecha para entrar no meio do departamento e fazer uma arruaça. Ele está procurando uma brecha para entrar dentro da igreja e fazer uma arruaça e criar uma confusão daquelas. E é verdade a palavra que diz confusão dos diabos, porque é o diabo que faz. Mas o sangue de Jesus tem poder. Aonde tem pessoas humildes, irmãos, aonde tem pessoas que conseguem ouvir uma repreensão e baixar a cabeça, não é porque é mole, porque é humilde, tem harmonia, tem presença de Deus, tem prosperidade, tem graça de Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Glória a Deus. Aqui a gente quer todo mundo, irmão, menos o diabo. O diabo a gente quer ele lá para fora do varjão, bem longe daqui, aleluia. Mas ele vem se tiver soberbo, ele vem se tiver confusão, ele vem se tiver briga, ele vem se tiver intriga, ele vem. É igual o urubu, já viu o urubu? O urubu, ele está naquela distância enorme, lá em cima das nuvens, mas ele consegue sentir o cheiro de um rato morto aqui embaixo. Aí ele começa a voar, quando pensa que não, ele está pousado por aqui. Aqui a gente não vê muito não, mas lá em Belém, irmão, lá no Pará, ô terra terrível, é urubu para todo lado, urubu para todo lado, é muita sujeira e os urubus estão lá. Então, é exatamente assim que o diabo é. Enquanto está cheirando a presença de Deus, o bom cheiro de Cristo, ele fica para longe. Agora quando começa a feder, irmão, aí ele começa a se aproximar, quando pensa que não, ele está dentro. E se ele entrar, meu irmão, ai Jesus, a confusão é grande. Quantos querem oração, diga amém. Meu Deus e Pai, eu oro com a igreja agora e te peço em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a compreender esta palavra, nos ajuda, Senhor, a aceitar esta palavra, nos ajuda, Jesus, a digerir esta palavra, nos ajuda a tirar dela os nutrientes, Pai querido, para sobrevivermos. Abençoa-nos, amém e amém.